Agora vamos começar o capítulo 11, dando uma olhadinha em como que fica alguns conceitos aqui para nós, né? Então, quando a gente tiver rolamento suave, o que é um rolamento suave? Não vai ter deslizamento, mas eu vou ter a composição de dois movimentos. O meu objeto, ele vai fazer o movimento de translação que a gente já conhece, então ele vai sair, vai se deslocar de um ponto a outro, e, ao mesmo tempo, ele vai rotacionar ao redor do próprio eixo. Então, eu tenho, por exemplo, uma garrafa rolando no chão. Então, ela tem rotação e translação. Ela sai de um lugar do chão e vai parar em outro local. Então, isso define o rolamento. A questão dele não ter o deslizamento faz ele ser suave. Então, translação e rotação. Aqui vai fazer muito mais sentido eu falar na relação que existe entre o deslocamento angular e o deslocamento que tem no chão. Então, por exemplo, eu tenho a minha bolinha, ela começa aqui e aí eu vou botar a minha partícula, né, o meu ponto que eu vou observar aqui. Quando ela rodar, ó, ela vai rodando aqui. Quando ela fizer uma volta inteira de novo, é quando ela for encostar no chão, ó. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu fiz umas 3 voltas, né? Aí na terceira volta ela tá aqui no chão. Vamos só arrumar esse circuito aqui, porque quando eu faço aqueles lacinhos é porque ela fez todo o movimento. Uau, pronto. Um lacinho só. E aí, o que isso aqui determina para nós? Uma volta. Só que nessa uma volta, ela se deslocou no chão em translação exatamente o comprimento da circunferência. Então, agora, aquela questão de que eu faço 2π angularmente, ou seja, em radianos, e ao mesmo tempo, no nosso ΔS, a gente faz 2π vezes o raio, vai ter um sentido muito maior. Então, variação do ângulo, variação na translação. Tá? Mas vai ser quase tudo igual a antes, né? O que a gente vai fazer aqui é trabalhar mais com a velocidade do centro de massa. Então, aqui vai aparecer, ó, a mesma fórmula que a gente viu antes, que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Eu só coloquei aquele detalhezinho por ser a velocidade do centro de massa, que a gente viu já lá no outro capítulo como é que determina. E eu também posso fazer isso para determinar a aceleração do centro de massa, que vai ser a aceleração angular vezes o raio. E tem um caso especial se eu tiver com um plano inclinado em relação à horizontal. Então, se ele estiver descendo uma rampa, ou, por exemplo, se ele estiver descendo em linha reta, também é inclinado, tá, gente? Plano inclinado não é só aquela rampinha que a gente viu. Descer na vertical também está inclinado em relação à horizontal. É inclinado em relação à horizontal. Então, essa inclinação, ela pode ser assim, e aí eu colocar um ângulo θ qualquer aqui, ou ela pode ser assim, e aí eu sei o valor do meu θ, 90 graus, né? Só substituir na fórmula. E aí o livro faz a dedução, eu não vou fazer dedução para vocês aqui, porque não cabe para nós, né? Infelizmente a gente não tem esse tempo para lidar com isso, e eu acho que não vale muito a pena. Quando vocês estiverem sem ter nada para fazer, completamente entediados nas férias de vocês na outra semana, aí vocês podem deduzir ela, tá? Então, menos g vezes o seno desse ângulo aqui com a horizontal. Então, cuidem, porque esse é obrigatório ser com a horizontal, tá? Não é igual a gente fazia lá na força, que tinha que cuidar. Para eu usar o seno, tem que ser com a horizontal. Mais 1 sobre o momento de inércia do meu objeto, dividido pela massa e o raio ao quadrado. Ah, prof, então depende ele depende do raio, depende do tamanho dele, né? Porque quando eu falo em raio, eu falo em tamanho. Não, ele não depende porque vai cortar. Quando a gente abre o momento de inércia ali, aquele I, a gente corta o raio.
Então, não depende, tá? E também não depende da massa, né? A gente via que a aceleração até agora nunca dependeu da massa. Como assim agora depende? Não, ele não depende porque também vai cortar. A massa e o raio ali, eles vão cortar. Só que eu vou ter aqueles fatores de 1/2, às vezes é 1, às vezes é 1/4, 2/3, 2/5. Aí depende do formato dela, vai aparecer esse fatorzinho ali que a gente vai usar na nossa fórmula. Só cuidem, porque se, por exemplo, for um ioiô e ele estiver descendo, eu não vou poder usar G. Eu vou ter que achar essa aceleração do centro de massa, porque ele está descendo com uma inclinação de 90 graus, tá? E aí a gente consegue fazer as contas, as outras contas que o exercício pedir, né? E outra adaptação que a gente vai fazer é para cálculo da energia cinética. Essa eu vou colocar aqui, porque a gente já viu a energia cinética, né? Como assim a gente já viu, prof? A gente não viu, não. Não, nós já vimos sim. A única diferença da energia cinética no rolamento para as outras que a gente viu é que, como o rolamento faz 2 movimentos, eu vou ter 2 energias cinéticas. E daí, qual que é a verdadeira? As duas. Só que a gente vai somar esses valores. Então, a energia cinética total, eu não vou botar o Tzinho para não confundir, ela vai ser igual à energia cinética de translação, por isso que eu não queria confundir, ó, mais a energia cinética de rotação. E essas duas a gente já conhece. Então, a de translação, mv² sobre 2, mais a de rotação, que daí a massa eu preciso pegar pelo momento de inércia, né? E a velocidade linear a gente substitui pela angular. E aí segue o baile, faz a continha com essas duas fórmulas juntas, né? Com as duas somando. Então, nada de novo no mundo aqui, né? Só eu tenho que somar os dois, as duas contas, é só isso, tá? Mas não tem nada novo.